Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez para as nossas conversas, a nossa reflexão, trazendo hoje um tema muito importante, né? Que é a bênção da reencarnação, né, Kátia? Boa tarde, como vai você? Graças a Deus, boa tarde a todos. É um tema de longa reflexão, como estávamos conversando ainda há pouco, que tem assim, uma vasta literatura, um conteúdo infinito de espíritos amigos, de mensagens que nos trazem a respeito da bênção da reencarnação. Verdade. E vamos cumprimentar a nossa amiga Lúcia Assis, que está aqui conosco, né? E esperamos que possa estar interagindo também conosco, viu, Lúcia? Seja bem-vinda ao nosso estudo e fique à vontade para fazer os seus comentários. Bem, a Joana, Kátia, começa nesse. Nós estamos nos baseando no livro Atitudes Renovadas, né? E é um livro de 2013, um livro que não é muito conhecido, eu mesma não conhecia, conhecia agora através da Kátia. E ela vem falando sobre atitudes, né, que possam nos renovar. A proposta é essa, né? E essa conscientização da reencarnação é uma das necessidades que nós temos, né? De reconhecer que a vida tem uma finalidade, né? Então, ela começa. Aliás, ela não começa. No discurso que ela traz nesse capítulo, ela diz que a reencarnação é um tesouro de elevado significado e valor, né? Nós pensamos esta afirmação da Joana porque realmente a reencarnação ela é um tesouro, é uma bênção, né? A gente fala bênção porque é um tesouro e nós precisamos, para enxergá-la assim, nos reconhecermos como espíritos imortais, como filhos de Deus, né? E todo um aprendizado que a doutrina espírita nos traz. E lembrando, né, Kátia, que esse item reencarnação, esse tema, é parte, né, dos fundamentos básicos da doutrina espírita, né? É um dos primeiros conceitos, né? A existência do espírito. E lá no Livro dos Médiuns, o Kardec fala, né, que se nós não entendermos essa base, não tem como nós... É como se fosse uma matéria importante, né? Para nós entendermos as outras. Então, partindo daí, Joana traz esse belo capítulo, né, que nós vamos, então, estar pensando parágrafos que têm a ver com a nossa conversa e tentando, assim, desenvolver, né, a fala de Joana. Eu até gostaria até de lembrar que aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz aqui que a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus, só que com o nome de ressurreição. Sim, sim. Então você veja como você também, a gente estava comentando, não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, toda essa teoria, mas eu estava comentando com a Thelma, que é o que mais descortina isso, não fica aquele mistério. A doutrina espírita realmente traz para a gente, quando explica a reencarnação, traz um sentimento de conforto, de alívio, de saber que faz parte, como ela diz aqui, de uma oportunidade especial, a Joana diz, que a gente, para o nosso crescimento espiritual.
Nossa, isso é muito importante. E essa mesma dúvida que os judeus tinham naquela época, porque eles não entendiam muito bem a diferença entre reencarnar e ressuscitar, né? Por exemplo, Jesus ressuscitou realmente, né? Ele teve essa condição ali, ele não se materializou, ele ressuscitou naquele momento ali para Madalena. Mas Jesus, né, tem esse poder e estava dentro dos desígnios de Deus, para quê? Para nos afirmar que a vida continua, né? Para vir mostrar. Então, aquele momento ali com a Madalena foi um momento assim que eclode para todos nós essa verdade, né? Somos espíritos e estamos, após a morte, estamos vivos, né? Mas o que eu queria falar é que muitas pessoas têm essa mesma dúvida, né? Não entendendo muito bem o que é reencarnar. E aí também no Evangelho diz, né, dessa necessidade do espírito retornar à Terra para continuar a sua caminhada. Você já pensou, Kátia, se nós tivéssemos somente uma vida? Seria muito triste, né? Eu confesso que eu estaria, digamos, na minha vida sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, porque por mais que nós façamos assim, tudo bem que a gente queira, não dá tempo de reformular tantas coisas, assim, transformar tantos atos, como a Joana fala, tantos atos viciosos que ainda temos, em virtudes. Cada virtude ela é trabalhada e vai sendo desenvolvida, e às vezes em sei lá quantos séculos até, para você ser paciente. Eras, né? Eras. Para você ser paciente, para você ser generoso. É bom, porque generoso todo mundo é, quando vai para quando a gente entra como é que se diz, nessas campanhas, são atos de generosidade. Agora, a bondade, a gente ainda não tem ela dentro de nós como uma virtude. Então, veja bem, se a gente já tivesse só essa oportunidade, nossa, não seria justo. Não seria justo, né? E a doutrina espírita afirma que a reencarnação é justiça de Deus, né? Porque ele exerce aí o seu atributo, que ele é justo e bom, né? Então, é a misericórdia. Na verdade, até nós falamos aí de que a vida é uma só, uma só mesmo, né? Porque a vida é eterna. É verdade. É uma só, mas nós temos várias existências onde nós vamos transitando, né, por essas necessidades que temos, como você está colocando aí, de desenvolver as nossas aptidões, desenvolver tudo aquilo que nós começamos e que numa existência não dá para terminar, né? Muitas vezes trazemos aquela bagagem que nós vamos dar continuidade. Por exemplo, quantas vezes um médico exerce a sua profissão, né? Já é médico, às vezes, em várias, um professor, né? Um músico, quer dizer, traz aquela bagagem, e por isso a gente vê pessoas tão dedicadas na sua tarefa, né? A vida toda se dedicando ao ensino, à medicina, e tanta dedicação vem da onde? Dessa construção, né, que a gente vai fazendo ao longo das nossas caminhadas. Eu acho não isso muito começa numa vida só, né? Não dá. Boa tarde, Lúcia Tameirão. Seja bem-vinda. Lúcia, duas Lúcias. Duas Lúcias. Assis, que tem esse nome, de Francisco de Assis, temos Lúcia Assis. Lúcia é nossa amiga de Joana, já de muito tempo. Já a Lúcia Tameirão, estamos tendo a honra, eu pelo menos, de... Seja muito bem-vinda. Isso. Agora, tem uma coisa muito importante que eu percebo, e todos nós, né, quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, e a Joana fala para que a gente não desperdice esses ensejos de aprendizagem, porque muitas vezes nós nos distraímos com as questões ilusórias.
do ter, do consumismo, não que cuidar, como Emmanuel até fala, temos que cuidar do vaso físico, então cuidar do corpo, da saúde, você ter o seu trabalho, a sua profissão honrosa, seja ela qual for, e com o que você ganha para o seu sustento, adquirir coisas que lhe tragam um pouco de conforto e bem-estar, para que você chegue em casa, possa tomar um banho de chuveiro quentinho, se tiver muito frio, que você possa ter um colchão confortável. Isso não é desperdício, não é consumismo. Mas, às vezes, a gente se distrai nessa ilusão de querer sempre alguma coisa a mais. Ah, não, mas agora eu quero um colchão melhor. Ah, mas agora eu preciso disso. Não, mas agora que eu já tenho isso, e você não para de querer, tudo bem, que somos seres desejantes, somos sujeitos do desejo, mas acabamos nos distraindo nessa questão aí e não temos paz interior. As pessoas estão sempre febricitantes, conversando há pouco tempo, até no grupo mesmo de Joana, falando do shopping, né? A gente está falando exatamente desse consumismo. Se a gente entra num shopping, a gente vê as pessoas febricitantes, comprando, e o sacola. Não que a gente esteja recriminando, pelo amor de Deus, mas eu estou comentando essa questão de quantas horas, às vezes, passa dentro de um local desse, quando você poderia estar fazendo até outras coisas que fossem úteis. Ah, eu estou muito chateada, hoje vou me distrair no shopping. Mas a gente não pensa, poxa, hoje o dia, eu bem que poderia fazer uma visita num hospital, ou ver uma criança hoje não tem mais orfanato, mas num abrigo, visitar a minha avó, que está meio adoentada, ou a minha mãe, que eu quase não vou lá, ver um irmão. A gente pensa em ir para o shopping, se distrair para comprar coisas. E muitas vezes não estamos precisando daquilo. Então, a gente acaba trazendo coisas para acumular. Aí aquilo traz um bem-estar, entre aspas, acalma a ansiedade. Ai, olha só o que eu comprei. E nem às vezes vai usar, e nem vai ser tão útil quanto pensado. Às vezes pode ser ter uma coisa prazerosa naquele momento, mas a gente tem que ter atenção com o nosso tempo, né? A vida passa muito rápida, né? E a gente esquece que esse corpo que nós temos, né? Ele não é corpo somente, nós temos o corpo que é comandado pelo espírito. Então, nesse momento que nós damos mais atenção às coisas materiais, nós estamos dando mais importância a esse corpo físico, né? As necessidades do corpo físico, esquecendo muitas vezes a parte espiritual que nos traz aquele vazio. Muitas vezes nós vamos chegar a esse shopping buscando essas fugas, né? Por um vazio que nós não estamos detectando dentro de nós. Não estamos vendo, né? Enxergando. E nós só vamos enxergar isso, essa necessidade íntima, quando nós pararmos, quando nós fizermos uma prece, quando nós olharmos para dentro de nós, né? E começarmos nos perceber, né? Por que eu estou assim? Por que eu sinto essa tristeza? Por que eu sinto essa necessidade, né? Pelas coisas que, como você está falando aí, daqui a pouco já não vai ter tanta importância, né? Porque a gente vai gerando necessidade e cada vez, né? É como se você come um chocolate. Naquele momento é uma delícia, mas ele acaba, né? E depois vem uma culpa. Né? E depois você fica, para que eu comi esse chocolate todo? Né? Então, são situações apequenadas para nós entendermos que a vida importante é a vida do espírito, né? Aquela vida, não da gente viver rezando, mas da vida que nós vamos dar essa sustentação para nós termos uma vida saudável, uma vida com alegria de viver, reconhecendo que a reencarnação é uma bênção, né?
Eu ia Lúcia, ver, se colocarem, se tem sim, faz sentido para elas, isso que a gente está comentando, né? Com certeza. Seria bom se a gente pudesse assim, também receber delas, assim, o que vocês faz sentido isso que a Thelma acabou de falar e que a Joana está trazendo para nós, o Evangelho. Como é que é isso para vocês? Quando estão angustiadas, no momento, às vezes, de aflição, porque o Evangelho fala bem-aventurados aflitos, o que vocês fazem nesse momento? E ele não é muito fácil, né, Kátia? No momento das dores, das nossas inquietudes, bem-vinda, Francisca Maria. Seja bem-vinda. Então, na hora das nossas aflições, porque de repente está tudo bem na nossa vida, né? Está tudo caminhando, mas de repente acontece algo que nos deixa um pouco desnorteado. E Jesus nos chamou atenção quanto a isso em algum momento, quando ele fala: no mundo terás aflições, né? Bom! Mas eu venci o mundo. Ele completa essa. Eu gosto muito dessa parte que ele fala assim: eu também. Venci o mundo, né? Então ele ainda diz mais: tem de bom ânimo. E para a gente compreender essas questões, é preciso que a gente compreenda essas questões que envolvem a encarnação. Por que eu preciso reencarnar? Né? Para dar continuidade. Continuidade àquilo que não foi terminado, para conviver com aqueles com quem eu tenho questões, porque a gente falou aqui no encontro passado, né, quando nós falamos da educação, Kátia, sobre essa questão, porque nós encarnamos no meio de pessoas que são afins conosco, mas na maior parte são aqueles que nós temos ainda que acertar o passo, né? A Lúcia Tameirão está dizendo que faz sentido, porque ela já superou esse vazio, ela conseguiu se preencher. Se puder dizer para a gente, né, dizer como foi isso, qual é o seu segredo, vai ser muito bom para as outras pessoas também, até aproveitarem o seu exemplo. Sempre enriquecedor, né? A gente saber dos companheiros de jornada, como cada um conseguiu assim, preencher esse vazio existencial, como conseguiu alcançar, né, pelo menos um pouco dessa certeza de estar reencarnado e que como é bom estarmos aqui, lembrando muito bem o que a Thelma acabou de dizer, a gente veio para acertar algumas continhas com a família, com algumas pessoas que não são da família consanguínea, mas fazem parte do nosso roteiro, da nossa caminhada, porque ninguém se encontra por acaso, ninguém se esbarra. Então, por que eu estou me esbarrando com essa pessoa? Tem alguma coisa, não necessariamente ruim, pode ser um reencontro muito bom, inclusive, que vai acrescentar a nossa vida. Mas se não for tão bom, a gente entender por que a gente está se reencontrando. Aí a Joana fala, e todos os espíritos amigos, que oportunidade maravilhosa que a gente pode ter ao se reencontrar com alguém, que a gente tem alguma continha, alguma questão que a gente não conseguiu fechar em outra vida. Aí vem a reencarnação. Aí vem a grande oportunidade de nós podermos ressarcir, mas não tem que ser com sofrimento, não. Não, a gente tem que pensar, eu só vim para pagar. Não é isso, não, eu não gosto nem dessa palavra. A Lúcia Assis está dizendo que ela tem muitos momentos de pausa e reflexões sobre a carga existencial dela, mas ela entende que é uma bênção estar caminhando sem lamentações. Sem lamentações. Nossa, isso é uma beleza, realmente. Em relação a isso que a Lúcia está colocando, né? A Joana diz assim: seja qual for a situação em que te encontres hoje na jornada física, agradece a Deus a oportunidade ímpar por oferecer-te os instrumentos de libertação e felicidade. Então, o fato, né, da gente não ter essa revolta, nós já estarmos caminhando sem reclamações, né?
entendendo que a vida é para ser vivida a cada dia e compreendendo que se nós vivemos determinadas situações é porque nós precisamos de passar por aquilo para desenvolver em nós, por exemplo, a humildade, desenvolver em nós o discernimento, a paciência, como já foi falado, né? A tolerância, que isso ocorre muito entre nós, os familiares, os amigos, né? Os companheiros, porque todos nós precisamos de exercer a paciência e a tolerância com aqueles que convivem conosco, seja virtualmente, seja... Agora temos virtualmente também essa convivência, né? É verdade, Seja no trabalho, seja no âmbito de qualquer atividade que nós estejamos exercendo. Mas não necessariamente com essa dor de reclamação. Por que eu estou assim, né? Eu não mereço. Deus me esqueceu. Né? Não. Então, a Joana sempre coloca, os amigos espirituais também, que ninguém está sozinho. Você falou isso, só um minuto, só para não perder, você está me lembrando o André Luiz, quando ele naquelas idas, não é, aos locais de trabalho, às vezes ele se assodava e queria ajudar, aí o mentor dizia para ele se acalmar, aí ele queria dizer assim, essa frase que você falou, como quem diz assim, mas Deus esqueceu dele, ele não falava, mas pensava. Aí os espíritos dizem assim, Deus não esquece de ninguém, vai chegar o momento dele. E é isso aí que você tá comentando agora. Vai chegar o momento de cada um de nós. E quanto mais a gente se queixar e se lamentar, parece que não acaba nunca. É verdade. E parece uma contradição nós dizermos que nas horas mais difíceis, nessas horas em que nós pensamos que estamos esquecidos, é naquela hora que nós temos maior suporte, né? E a gente vai ver isso, por exemplo, até no moribundo que você vê pela rua, em condições, né, dolorosas, você sabe que ali tem alguém que vela por aquela criatura. Mas por que não tira ele daquela situação? Porque ele tem livre-arbítrio, ele tem vontade, ele não é um fantoche, né? Então, nós temos que aguardar o momento que, de repente, ele está nessa situação porque ele buscou, foi a escolha dele. E os amigos espirituais não nos violentam. E perfeito. A Joana fala exatamente o que você está dizendo agora, que ninguém transita na Terra sem experienciar o quê? O resultado dos seus atos anteriores, que é perfeitamente compreensível. Aí ela diz, grande número de queixosos afirma que não se lembra em que delinquiu. A gente estava comentando isso. E o que lhe serviria de justificativa para não resgatar afrontas nem crimes? Quer dizer, não importa em que momento, mas delinquiu. E precisamos acertar essas continhas, porque Deus concede o parcial esquecimento do passado, parcial, por compreender que as lembranças, boas ou mais, não se restringem apenas a nós, ao indivíduo, mas ao grupo, no qual se movimentou, facultando-lhe, então, caso recordar-se, tomar conhecimento das ocorrências que foram praticadas pelos demais. Imagina eu agora, não é? Estou aqui na minha família e me recordo que meu pai foi meu assassino, ou que a minha mãe que me traiu com meu marido, ou que o meu filho foi sei lá o quê. Imagina se nós fôssemos nos recordando de cara com os nossos adversários do passado, seria um caos. Viria todo mundo matar o outro. Né? Esse esquecimento temporário que nós vamos recobrar ao chegar no mundo espiritual, não de uma forma total, mas à medida que nos for permitido e necessário, mas nós precisamos, porque nós temos a tendência, às vezes, de nos vermos sempre como vítimas, né? Vítimas, a gente não entende que nós também podemos ter causado mal ao outro, né?
Então, Até a porque gente você recebe sabe, esses companheiros no seio familiar. você sabe que quando as pessoas têm assim uma vaga lembrança, elas ficam assim, eu tenho certeza, assim mesmo, que eu nunca faria isso. Como tem certeza? Então a gente deve sempre pensar. Hoje, graças a Deus, nós já Eu não não faria. praticamos mais isso. Hoje eu não faria mais. Se fiz um dia, eu estou aqui com a bênção da reencarnação para um novo caminho, traçando uma nova vida. Porque ela diz aqui que às vezes a gente tem, através de impulsos emocionais, das tendências, ocorrências, um pouquinho de conhecimento de como é que a gente deve ter sido. Quanto mais dura a vida, mais a gente até... eu sabia, às vezes eu falava isso, tenho certeza, gente, olha, está escrito no meu passado. Mas ela diz que, graças à mediunidade, as recordações espontâneas, quando necessárias, alguns sonhos, a gente volta às cenas felizes ou desventuradas, que ressurgem os afetos ou os adversários na paisagem mental. Então, por isso também está lá no Livro dos Espíritos, as afinidades, né? Aquela questão de quando você tem uma energia com um, não tem tanto com o outro. Está explicado São nisso. os espíritos que são afins, né, conosco, que têm essa afinidade pela sintonia, pelos nossos sentimentos, pelos gostos, né? Que nós temos as mesmas tendências, as mesmas, né? Pode ser trazendo esse sentimento. A Lúcia coloca aqui para nós, né? A Lúcia Assis, Isso. e ela amou essa colocação. Eu creio que foi a questão que eu falei, né? Da pessoa que está moribunda, né? Que naquele momento ali ele tem a ajuda divina. Então ela diz, mesmo nessa vida por eles escolhida, muitos agradecem dizendo, Deus abençoe pela refeição recebida. Isso mesmo, quando você disse que tem a tua vida, né? É verdade. E nós não temos o direito, né, Lúcia, de nesse momento falarmos ou pensarmos, porque muitos pensam assim, tá assim porque é dívida do passado, está assim porque fez alguma coisa para merecer. Nós não temos esse direito, isso é falta de caridade, né? Então, nesse momento, a gente tem que agir como? Tendo compaixão, direcionando aquele ser uma oração, uma prece, nem que seja por segundos, né? A gente vê essas pessoas, às vezes, usam determinadas drogas e no amanhecer estão jogados nas calçadas. Dá uma dó muito grande, né? Por quê? Porque aquele companheiro, muitas vezes, ele está tão alienado, tão envolvido na matéria que o cerca, que ele nem passa por ele, que ele é filho de Deus, que ele é merecedor de todas as bênçãos que nós já somos usuários, ele usufrui também, mas ele não enxerga, né? E muitas pessoas estão ali naquela condição, às vezes até por a família que abandona, pelo vício que muitas vezes causa a questão da violência no lar, violência. Então, a família mesmo, né, relega. Mas esse é assunto para outra conversa, né? Porque a gente vai se empolgando aqui com as questões que surgem e temos muito o que falar ainda sobre a reencarnação. Mas é isso mesmo, e a gente deve sempre ter esse sentimento, né? Deus te abençoe, meu amigo. Siga em paz. É isso. Ela diz também que o espírito é sempre o construtor dos projetos evolutivos dentro das leis vigentes no universo. Então, isso vai estar de acordo com as nossas reflexões mentais, palavras, atos. Aí desenha os planos para o futuro que o aguarda silenciosamente, mas inflexível. Ninguém, por isso mesmo, pode evadir-se da consciência dos deveres relevantes do crescimento espiritual. Então, mesmo dentro de toda essa dor, de todo esse
desse aparente abandono. Ninguém está sozinho. Não. E precisamos, diante desses sofrimentos, reservar em nós, que é difícil, a serenidade, agindo com equilíbrio. A gente sabe, de forma a fruir, né, como ela diz aqui, mais tarde, da paz que ora nos falta. Mas não é fácil, não. A Thelma acabou de falar. Não é fácil a gente manter serenidade diante da dor. Porque dói, gente. Dá uma topada no dedo, dói. Ontem o Delson, no programa, antes de começarmos, ele é um dos responsáveis do programa da live da Joana, das sextas-feiras, ele disse para mim, Kátia, é tanta lombada que a gente vai levando que dói e que às vezes é difícil a gente aceitar. Mas quando a gente tem essa compreensão da doutrina espírita, não é que é mais fácil, não, mas o entendimento faz com que traga um alívio para o sofrimento. Exatamente. Porque a gente compreende. É o bem sofrer, né? É o bem sofrer, que é falado nesse capítulo 5. Exatamente. Nós não vamos nos livrar. Por exemplo, a gente, quando pede a Deus, aos amigos espirituais, a força, a sustentação, eles não vão, muitas vezes, tirar a nossa prova. Porque a gente está na prova, é como o aluno que está na escola, que se ele não passar pelos testes, pelas provas, ele não vai crescer. Então, nós precisamos das provas, e essas provas, muitas vezes, são consequências, na maioria, né? Consequências das nossas escolhas, mas, e nós somos responsáveis, mas é através delas que nós vamos crescer, nos fazermos fortes. E quando nós aprendemos a respeitar a lei divina, existe aí uma possibilidade muito grande de nós abrandarmos as nossas provas, né? Porque nós vamos viver com discernimento, viver com responsabilidade. E é isso que a gente fala quando a gente começa a entender a questão da reencarnação, é querer construir, né, de uma forma melhor. Né? Se não foi tão bom, vamos fazer agora melhor. Né? Boa tarde, Luzia Maria de Matos, seja bem-vinda. Você está falando, Thelma, falou uma coisa agora que é bem, bem importante frisar. Quando você disse na hora da oração, de uma aflição, quando a gente pede, né, a Deus, ele não nos tira o sofrimento, mas é essa força que ele dá da prece para a gente superar e suportar o sofrimento. Suportar, né? E quantas vezes, né, a gente passa por uma determinada turbulência na nossa vida e a gente pensa assim, meu Deus, naquela época, eu não sei como eu consegui superar, consegui passar por aquele período. Como, né? Eu já ouvi isso, Não é? Então, a gente faz uma análise, olha para trás e a gente vai constatar que realmente só com a ajuda dos amigos espirituais que nós não vemos, mas eles estão ali, né? Vai, minha filha. É a grande prova, é a grande prova. Prossegue, você está indo no caminho certo, confia. É tão delicioso. Então, isso é o consolo. Isso é o consolo. E esse consolo, o que acontece quando você fala uma coisa para alguém, que alguém te compreende? Como é que você sai dali? Feliz, né? Feliz, confiante, e a gente vai em frente. E é isso que a gente sente quando tem essas intuições, quando a gente confia em Deus, quando a gente vive a nossa prova, como a Lúcia falou aí, né? Sem lamentações. Porque a lamentação, a Joana tem uma mensagem, eu acho que é naquele livro Seja Feliz, não, como é que é? Desperte e Seja Feliz. E ela vem falando das queixas e das reclamações. A gente tem essa, digamos assim, essa mania, né? Da gente reclamar, meu Deus, eu não mereço isso, meu Deus, né? A minha vida é tão difícil. Gente, nós, quando encarnamos, a gente tem um planejamento básico. É claro que nem sempre a gente cumpre, né? 80% a gente desvia.
Mas por isso que a gente tem que reencarnar de novo para retomar, né? Quem diz não sou eu, não, é o Alexandre, lá no Missionário da Luz. Então, ele diz, né, que a gente desvia e a gente tem que rever depois, que gera consequências nesses desvios, né? A gente faz uma viagem e aí começa a comprar e se divertir muito, o dinheiro pode acabar, né? E aí a gente tem que arrumar situações para passar por aquelas questões, né, para poder voltar. Aí vai pedir emprestado. Vai pedir emprestado, depois tem que pagar. Então, são os acidentes de percurso, né? Mas a gente está sempre assistido, está sempre buscando. Então, quando a gente reconhece, como alguém falou aqui, se não me engano, foi a Lúcia mesmo, né? Que olha para a sua vida aceitando, agradecendo, como Joana fala aqui, né? A gente só tem a receber esse amparo, né? A Lúcia fez uma pergunta sobre o Ela está suicídio. colocando, o suicídio, quando não consegue seguir na trajetória do sofrimento, tem pesos diferentes pela situação no momento? Não entendi, Lúcia. Eu também não consigo entender. O suicídio, quando... Eu acho que ela quer dizer assim, a pessoa, quando está sofrendo e que não encontra saída e busca o caminho do suicídio, né? Será que é isso, Lúcia? Tem peso diferente pela situação, no caso, na hora do desespero? Aliás, aqui no Evangelho, se for por esse ângulo, nesse mesmo capítulo, onde ele vai falar do suicídio da loucura, ele diz assim, olha, isso é Kardec que está falando. Aí ela está dizendo que é isso mesmo. No item 14, ele fala assim, olha, a calma e a resignação adquiridas da forma consciente, né, da vida e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra o suicídio. No caso aqui, a loucura também que ele está falando, né? Então, tudo tem a ver, Lúcia, com essa calma que você se referiu ainda acima, dizendo que hoje nós vivemos, né, temos a possibilidade de viver sem lamentar. Porque essa calma é que vai dar o entendimento, né, para você entender, mas eu estou nessa aflição, mas eu não estou sozinho. Isso. E se eu estou nessa aflição, ela tem um tempo para existir, né? Quando acaba o seu objetivo, acabou. Não vai durar para sempre. Não existe sofrimento para sempre, né? Então, essa calma, eu acredito que seja assim. Você quer falar a respeito? Mas ela pergunta se tem pesos diferentes pela situação. Tudo vai ter peso diferente. Não existe nada que não tenha atenuante e agravante na espiritualidade. Se aqui no nosso planeta, na justiça da Terra, existem as atenuantes e agravantes, para Deus muito mais. Por isso a gente não pode julgar. Também. Os espíritos dizem, é sempre um ato covarde? Mas cada um realmente com um peso diferente. Até porque você acabou de lembrar o suicídio e a loucura dentro do Evangelho. Então, a gente não pode mensurar a dor ou o sofrimento de um ou de outro, que é levado a esse termo tão terrível que é o suicídio. Mas, de qualquer maneira, todos, independente de que momento, devem receber de nós as orações, os melhores pensamentos. Na verdade, Kátia, acho que todos nós temos atenuantes, né? Porque Deus é justo, é misericordioso, né? A gente sabe que, por mais cruel que nós sejamos, Deus age com amor. Sim. Né? Não é castigo, né? As consequências são geradas, né? E a gente vê isso, por exemplo, lá naquele livro Memórias de um Suicida, né? Onde Dona Ivone discorre sobre aqueles companheiros que estão ali, que não é só um, são vários. E a gente é um livro bem denso,
mas a gente vê ali a misericórdia divina presente, que a gente vai às lágrimas com aqueles companheiros, que alguns deles levam tempo para reconhecer essa misericórdia, né? Mas vão entendendo, diante das suas dores, a misericórdia, a presença de Deus, a presença dos amigos espirituais, dando sustentação, que nós falamos há pouco, né? Para suportar aquilo que foi uma infração da lei, né? Isso. E não é Deus que castiga, é a lei. É. Né? É a lei. A Luzia tem uma colocação. A Luzia está dizendo aqui que ela está mais tranquila porque ela pensa estar conseguindo cumprir pelo menos 20% dos objetivos dela. Isso já é uma maravilha, né, Lúcia? É ótimo. E acho que a Lúcia entendeu aqui as questões que nós falamos. E o Idevane, seja bem-vindo, Idevane. Ele fala: todos são dignos da piedade de Deus e de nossa compreensão. Oremos por todos sempre. Sim. Com certeza, né? Olha, perdão aí, hein? Não sabemos se Idevane é um menino ou uma menina. Pode falar. É verdade. Porque seu nome para as duas. É um nome que é para os dois sexos, né? Desculpe aí se a gente. Mas a gente concorda, sabe, Devane? E a gente acha que nós temos que desenvolver em nós essa fraternidade, né? Olhar o outro sem julgar, sem. Às vezes a gente tem essa curiosidade, né, de falar, tá vendo? Tá assim, porque. Né? Não podemos, né? Nós temos que procurar trabalhar isso dentro de nós, porque isso é o desenvolvimento do amor, né? Que está em germe dentro de nós. Todos nós estamos nesse processo, como a Kátia gosta de falar, a Joana, né? Joana fala desse processo de construção. É verdade, é verdade. Ele fala também que todo e qualquer vazio pode ser preenchido por Deus. Uma mulher, filha de Deus. Acho que é uma moça, né? Idevane. Mas, de qualquer forma, é um nome lindo, né? Isso, super diferente. Eu adoro nomes diferentes. A Luzia diz vingança, prazer, né? Não entendi. Eu entendi também. Ela talvez seja vingança por prazer, né? Sim, é. Bem, tá vendo? Olha lá, tá pagando. Isso. Tá, foi o que nós colocamos ainda há pouco. É uma pequenez nossa, né? De quando temos esse sentimento, mas a gente é imperfeito e a gente tem que perceber quando julgamos, ela está dizendo. Isso. Quando julga. A gente, às vezes, comete esses deslizes, hoje muito menos do que ontem, né? Porque quando a gente não conhecia a doutrina espírita, talvez fizéssemos com maior... Mas a gente ainda está na fase, perdão, mas está na fase da vingança, não da justiça. A gente não entende o que é justiça e já quer logo ver o negócio acontecer. Aí é vingança. É uma falta de amor, né? Mas a gente está no processo aí, como a Luzia está colocando, Joana é que falou, né? Então, a fala de Joana, ela vai ficando registrada em nós, né? Isso mesmo. Ela coloca até onde? Em Jesus Atualidade. Olha que beleza. Olha só, eu estava vendo aqui da Idevane, quando ela diz muito pertinente para orarmos sempre. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, fiz um estudo numa casa espírita, não importa qual, falar sobre a prece. Aí eu gravei uma frase de Tiago, quando ele diz: orai um pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a Idevane, quando diz isso, oremos todos sempre
porque é importante, como o Tiago diz, para a gente orar sempre uns pelos outros. E nas nossas preces, né, a gente orar, envolver todos esses companheiros que estão ao léu, né, assim, achando que estão abandonados, né, nas ruas, nas calçadas, nos hospitais, tantas pessoas em sofrimento, em provas difíceis, alguns até em expiações, né? E nós temos mais que o dever de orar. Eu acho que isso é o dever da caridade. Nós temos esse dever para uns para com os outros, né? Thelma, mas tem gente que acha, assim, eu já ouvi falar, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Se eu ganhasse um dinheiro. A oração é uma caridade que não precisa de dinheiro. Orar pelo outro, porque muitas vezes, Thelma, as pessoas aí, vamos colocando, se vocês acham que faz sentido, nem a gente não tem condições de ajudar todo mundo que está na calçada, que está no momento, mas a gente pode orar, jogar a energia positiva e dizer, Senhor, chegar aquele irmão, exatamente. Isso. E tem gente que nem isso faz, então se a gente já faz. Está provado cientificamente que isso é real, né? Nós tivemos uma mensagem essa semana de um médico psiquiatra que dessas mensagens curtinhas dizendo que as pessoas, isso é comprovado, porque é questão de ciência, as pessoas que estão lá, moribundos no hospital, por exemplo, que nem sabem da existência daquele que está orando por ele, mas a oração chega lá. A oração chega lá. Como é que a melhora? Essa energia que nós jogamos. Mas, né? A dona Ivone Pereira, ela tinha o bom hábito. Antigamente, no jornal, vinha o obituário. Ela tinha o hábito de anotar todos aqueles nomes e orar. Eu soube da desencarnação dela, que ela foi recebida por aqueles milhares de espíritos anônimos que ela nunca nem tinha visto, e de gratidão, mãos agradecendo as preces que ela fez. Eu estou colocando esse exemplo para dizer que vale a pena, sim, vale a pena. De ganhar aplauso, não. A gente enxugar lágrimas, né? Mas a prece chega. Aquela mãe que vive com dificuldade, com aquele monte de filhos, às vezes, sem marido. Quantas pessoas vivem assim? A gente não sabe como vai colocar o alimento na mesa, né? A gente pode lembrar de tudo isso. Se a gente não pode levar a cada um a ajuda, a gente leva o nosso sentimento, porque aí entra a questão do pensamento, a velocidade do pensamento vai, até onde ele vai ao infinito. Né? E pode parecer alguém tocado por isso, que de repente chega e oferece ajuda àquela pessoa. Que a gente, e nós nunca vamos tomar conhecimento, que não importa. Não interessa isso. O que é importante, como a Joana fala, e que a Idevane lembrou muito bem, que oremos por todos sempre. E a Luzia está lembrando que isso é amor. É o amor que nós começamos a desenvolver no nosso íntimo, através da compaixão, né? Lembrando lá aquela questão do bom samaritano que passa ali, ele não sabe nem quem mas ele ajuda. Então, nós podemos ser esses samaritanos, que não precisamos saber quem né? Parente de quem, se é importante, se não é. A gente tem que orar. E o que mais nós precisamos... Agradecimento, nem esperar que nos agradeça, que nada, a gente tem que esperar nada. Isso mesmo. É entregar ao Senhor aquela prece por aquela pessoa. Isso mesmo. Bem, meus amigos, hoje foi um bom bate-bola, né? Nós gostamos da conversa. Os nossos amigos estão aí atentos, conversando, e foi muito bom esse encontro, né, Kátia? Eu achei maravilhoso. E conhecer pessoas novas, né? A Idevane, a Luzia, a outra Lúcia, que estava aí, porque desceu aqui, a gente não vê o nome da Lúcia, que tem um outro sobrenome. Então, hoje tivemos a Luzia. Então, olha quanta gente que
que chegou aqui para nos visitar. Ai, que delícia, adorei. Esperando. E tem o Francisco. E Francisca! Francisca. Francisca Maria, né? Isso. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso encontro e que semana que vem possamos estar aqui, né, Kátia? Isso. Com outro tema, uma outra conversa. Que sempre você falou agora uma coisa importante, hein? Se gostaram, deixe o like. Isso é importante, que impulsiona o canal, que o YouTube fica vendo que as pessoas estão interessadas nesse tema. E aí... A Francisca está dizendo que é de Salvador. Ai, Francisca, que lindo! Terra boa. Um abraço aí para todos os baianos, né? Terra de meu pai e de meu avô, Francisca. Eu tenho sangue baiano. Seja bem-vinda. Muito bom, gente. Então, nós agradecemos a vocês, a presença, a participação, ficamos felizes, né? E a presença acolhedora, né? Porque acolheram a gente, isso é muito bom. Mesmo. E nós esperamos vocês na próxima semana para um novo tema, uma nova conversa, e assim a gente vai se afinando aí com os amigos, né? Um bate-bola, né? Aproveitar as jovens tardes de domingo. Quanta alegria! É isso aí. Então, Kátia, faça as suas considerações finais. As minhas considerações são apenas de gratidão e me sentindo muito honrada pela presença de todos vocês, pela atenção. Isso não existe preço para agradecer a atenção de vocês se disponibilizarem para vir bater esse papo sem compromisso, assim, uma coisa bem tranquila. Lúcia, gratidão também. Muito bem, queridas. Então, amigas queridas, estejam conosco sempre que puderem e quiserem, né? Estamos aqui conversando sobre os temas que Joana nos traz, apresentados por ela e à luz do nossa doutrina espírita e nosso evangelho, né, de Jesus. Então, um bom resto de domingo, uma boa semana para todos nós e muita força, muita coragem aí nos nossos embates, né? Sempre com muita fé, sem lamentações, de preferência, né? Maria do Rosário vai ver depois que nós não estamos sozinhos em momento algum. Jesus está ao nosso lado através dos nossos benfeitores, né? Então, Rosário, depois você vê mais tarde, tá bom, querida? Um beijo para todos, fiquem com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais e até mais, se Deus quiser. Até mais, Kátia. Até mais, Thelminha. Fica com Deus.